Olá, amigos, hoje é um dia especial, né? Nós chegamos aí na leitura 1095, são 3 anos consecutivos aí sem falhar nenhum dia, né? E louvado seja Deus por sua vida, porque esse é o objetivo de estarmos aqui, né? Esse é o verdadeiro sentido de largarmos tudo por um período e estarmos aqui nos comunicando. Não faria sentido se você não estivesse aí. Obrigado a você que nos acompanha desde o início. Obrigado a você que se inscreveu no canal durante esse período de 3 anos. Obrigado a você que acabou de se inscrever. E obrigado a você que ainda vai se inscrever. Como citei ontem, pela graça e misericórdia de Deus, né, com uma pequena porcentagem, alcançamos aí os Estados Unidos, Moçambique e alcançamos aí também Portugal. Louvado seja Deus por isso, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O canal Graça e Fé, Família Tadaesk, né? Na leitura do guia do estudo da Palavra de Deus, uma inspiração menor para guiar você para a inspiração maior, né? Completa então hoje 3 anos. O título de hoje, Vão por todo o mundo. O título do trimestre é segundo o Evangelho de Marcos, né? Segundo escreveu Marcos. O que significam para nós as palavras de Jesus em Marcos capítulo 16, do verso 14 ao verso 20? Bom, Jesus deixa um alerta para nós, né, amados? Um puxãozinho de orelha, né? Que meditemos e olhemos a nós mesmos, né? Para não entrarmos em incredulidade e dureza de coração. Se crermos, seremos salvos. Se não crermos, seremos condenados. As primeiras palavras de Jesus aos discípulos são registradas em citação indireta em Marcos 16, verso 14. A questão da incredulidade não é um problema novo. Os primeiros discípulos de Jesus se debatiam com dúvidas. Você pode ver esse registro aí em Mateus 28, 17 e João capítulo 20, do verso 24 ao verso 29. Mesmo que tenham se relacionado com Jesus em carne e osso e visto várias vezes seus milagres. Jesus demonstrou-lhe a realidade de sua ressurreição. O testemunho deles, combinado com as evidências, fundamentam nossa fé. Você pode voltar aí na lição de segunda-feira. O Senhor então designou os discípulos para levarem o Evangelho ao mundo inteiro, a todas as criaturas. Jesus explicou os resultados positivos e negativos dos trabalhos deles, né? Os que crerem serão salvos e os que não crerem serão condenados. Jesus também descreveu os sinais que acompanhariam o trabalho dos discípulos: expulsar demônios, falar novas línguas, ser protegidos de perigos e curar os enfermos. Alguns interpretam Marcos capítulo 16, 18 de modo equivocado, como se fosse uma ordem para que os cristãos demonstrem a sua fé, né, segurando cobras venenosas. A gente já ouviu falar sobre isso, né? Só você digitar aí, né, no Google que vai vir informações a respeito se você não tem. Mas esse texto não autoriza as nossas ações, ou seja, ações presunçosas, né? O que Jesus prometeu foi que quando alguém estivesse envolvido em missão, seria protegido, como ocorreu com Paulo em Atos capítulo 28, do verso 3 ao verso 6, né? Onde Paulo foi picado por uma serpente, enquanto ajeitava a lenha para o fogo, se não estou enganado, né? E alguns falaram que esse homem escapou, né, do naufrágio e agora é picado por uma serpente, né? Conjecturando que só pode ser um homem mau e safadado à morte. Esperaram que ele inchasse, esperaram que ele morresse de repente, e isso não aconteceu. Por quê? Porque ele estava em missão e Jesus prometeu proteção. Amém, amados? A Bíblia não ensina que os cristãos sempre serão protegidos do mal. Não. Às vezes, Deus acha adequado operar milagres para promover a causa do Evangelho. Mas às vezes os cristãos sofrem por causa do seu testemunho. Nessa circunstância, a perseverança e a paciência são sinal aos incrédulos do poder da fé.
Depois de falar com os discípulos, Jesus foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus, Marcos 16, 19, o lugar de poder supremo, pois havia derrotado o mal. E esse é o lugar preparado para nós, o céu, ao lado do Pai, né? Estaremos no céu quando nós vencermos o mal. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os discípulos iam por toda parte pregando o evangelho, mas não iam sozinhos, pois o Senhor cooperava com eles. Louvado seja Deus, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16, verso 20. Ele está comigo e está com você, desde que nós o recebemos como único e suficiente Salvador das nossas vidas, né? Jesus estava com os discípulos naquela época e promete estar conosco hoje, enquanto continuamos o trabalho que eles iniciaram. Louvado seja Deus por essa palavra. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, verso 20. Que conforto temos nessa promessa, enquanto proclamamos o evangelho por toda parte? Bom, de que quando aceitamos o chamado para a missão do evangelho, nunca estamos sós. Aleluia e louvado seja Deus. Amém, amados? Vamos orar? Pai amado, estás nos céus, nós damos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Clareia os nossos olhos, meu Deus, para a Tua palavra. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra. Faz com que nós venhamos entrar, Senhor, na promessa que está registrada em Salmos capítulo 25, verso 14. Que os Teus segredos é para aqueles que Te temem, e que a este o Senhor ensinará o caminho que deve seguir. Nos conduz a este lugar, Senhor. É este lugar que nós almejamos, o Teu coração, que nós possamos realmente Te servir com zelo e com amor. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.